Olá, tudo bem? Meu nome é Glauco Yasuhiko Yasuda e eu sou trainer em Programação Neurolinguística e Coach. O tema de hoje é a respeito de como nós podemos convencer as pessoas sobre as nossas ideias, propostas, sugestões, utilizando a sua melhor habilidade de persuasão, para inclusive obter melhor resultado na receptividade das suas ideias, mas sob a perspectiva da PNL. Já existem vários estudos relacionados à vertente da influência e manipulação. Por outro lado, hoje eu gostaria de falar mais sobre a perspectiva de como alinhar os interesses. E se você continuar aqui comigo até o fim do vídeo, eu vou poder compartilhar algumas dicas para que você possa utilizar essa melhor estratégia de persuasão para alcançar o resultado desejado. Bom, para começar, como eu sempre faço, eu gosto de falar sobre a origem da palavra. Isso mesmo. Então, persuasão vem do latim persuasio ou persuadere. Se a gente separar a palavra, per significa completamente e suadere significa convencer. Então, nós podemos dizer que o significado é convencer completamente. E se a gente for buscar a origem da palavra convencer, vem da palavra convenciere, que significa provar que algo é ou não é verdadeiro. Então, no final das contas, persuasão tem a ver em convencer ou provar algo para outra pessoa. Bom, enfim, já existem diferentes estudos, teorias, técnicas, inclusive, falando sobre persuasão. Bom, como dica desses estudos, o Robert Cialdini, ele traz no seu livro Armas da Persuasão, algumas estratégias que ele consolidou depois de uma longa pesquisa que ele conseguiu realizar e descobrir e decifrar algumas estratégias mentais que facilitam essa influência na comunicação. Então ele fala sobre reciprocidade, ele fala também sobre aprovação social, comprometimento e coerência, afeição, escassez e inclusive autoridade. Isso também tem a ver com os gatilhos mentais que a gente fala na hipnose. Mas não é o tema hoje falar sobre os aspectos ou a vertente da influência. Como segunda dica, talvez, de literatura, o Steve Allen tem em seu livro Persuasão e Influência, e ele fala sobre o contexto da PNL e as estratégias da PNL, como pode empoderar o processo de influência e persuasão. E como eu posso complementar essas teorias? Inclusive para não ser redundante em repetir essas técnicas e teorias dessas fontes de estudos já consolidadas. Então, aqui a ideia é exatamente ser um pouco mais prático e trazer algo que possa facilitar a utilizar, inclusive, essas estratégias de persuasão. E para começar, quando a gente fala de persuasão, de convencer, a gente parte do pressuposto que existe uma relação e o melhor resultado seria obter a compreensão, a receptividade daquilo que você quer transmitir, certo? Então, como primeira dica, é importante a gente estabelecer rapport. Então eu vou deixar aqui um card de um vídeo que eu falo só sobre rapport e algumas técnicas para que você possa melhorar a empatia e afinidade nessa relação e potencializar a condução da conversa. Então, esse é o primeiro passo. A segunda dica é você compreender que do outro lado existem outras representações internas, outros significados, outros conceitos diferentes dos seus. Porque ninguém é obrigado a gostar das mesmas coisas que você gosta. Ninguém é obrigado a aceitar as mesmas verdades e julgamentos que você tem, né? Eu vou deixar aqui um outro card de um vídeo que eu falo sobre mapa não é território. Porque é importante você entender que cada um de nós tem um repertório de informações que a gente diz que é nosso mapa, de interpretação de realidade que são distintas de qualquer outro indivíduo. E quando a gente quer vender ou convencer alguém, a gente parte do pressuposto de que a outra pessoa tem que gostar das mesmas coisas que você gosta, ou a outra pessoa tem que entender das mesmas coisas que você entende. E muitas vezes isso não é a verdade. Então é importante você aceitar que existe uma outra quantidade, outro conjunto de ideias e pode ser totalmente diferente das suas. E, inclusive, para a terceira dica,
Eu diria que é importante você praticar a escuta ativa. Porque para você entender esse outro mapa, é importante você ouvir mais do que falar. Porque, de novo, quando você quer convencer, quando você quer vender, você está mais preocupado em falar tudo aquilo de bom que você quer falar da sua proposta. Mas, por outro lado, deixa de dar oportunidade para escutar, inclusive, as necessidades da outra pessoa, ou, inclusive, entender melhor as características da outra pessoa, para que você possa melhorar a sua estratégia de persuasão. Então, pratique a escutativa, inclusive, não só daquilo que a outra pessoa fala, mas principalmente do que ela demonstra na comunicação não verbal. Ou, por exemplo, tonalidade de voz, o olhar, respiração, gestos, tudo isso compõe toda a riqueza da comunicação, para que você, inclusive, possa aperfeiçoar aquilo que você vai conduzir. Como quarta dica, eu vou dar aqui algumas dicas sobre padrões linguísticos que vão ajudar na sua comunicação. Então, a primeira delas é o uso da palavra mas. A palavra mas, ela tem a função de anular tudo aquilo que você falou na primeira parte da sentença. Então, se você fala assim, eu concordo com você que tudo isso é muito bom, mas isso que eu trouxe aqui é muito melhor. Olha que interessante. Você, além de anular aquilo que a pessoa falou, das qualidades que ela falou, você está dando mais evidência naquilo que você está propondo. Isso só vai dar mais resistência, porque a gente chama de fator crítico. Aqui no córtex pré-frontal existe toda uma parte racional e lógica, né, onde tem toda a parte crítica e analítica daquilo que a gente recebe de informação. Então, quando você utiliza essa comunicação, isso vai diminuir a afinidade ou empatia e vai aumentar a resistência de receber mais informações. Então, procure evitar a palavra mas. E, por outro lado, utilize a palavra e, porque o e sim tem a pressuposição de adicionar ou complementar elementos na sentença. Então, quando você fala assim, bom, eu concordo com você, acho muito interessante essas qualidades que você menciona e também acredito que seja importante valorizar essas qualidades. Então, o que você está falando é, além de valorizar, né, enaltecer aquilo que a pessoa disse, você trazer outras ideias. E isso vai enriquecer o mapa da pessoa sem afetar a empatia ou mesmo a afinidade nesta relação. Mais uma palavra que pode te ajudar é a palavra ou. O ou, ele pressupõe uma alternativa, uma escolha. Então, quando você utiliza o ou, você está dando oportunidade para a pessoa escolher. Então, inclusive, quando você vai falar para o seu filho, né, ou para a criança, você quer escovar o dente agora ou depois de tomar o banho? Então, quando você fala isso, baixa esse fator crítico. Ela diminui a resistência porque parece que existe uma opção de escolha. E isso vai dar oportunidade para ela escolher um dos dois, certo? Mas no fundo, o objetivo seu alcançar é escovar os dentes. Eu vou dar aqui uma dica bônus, especialmente para as mulheres. Se você quiser que seu acompanhante lave os pratos, então fale o seguinte: você quer lavar os pratos agora ou depois de estender as roupas? Olha que você vai dar 2 comandos e ainda está dando opção de escolha. Então é exatamente dessa maneira, a gente pode sim utilizar o ou, porque a gente diminui a resistência dando opções de escolha. E por fim, se realmente você quer ampliar seu repertório de técnicas e práticas para aumentar a persuasão ou melhorar o processo de persuasão, eu aconselho você a fazer o curso do William Lin, do Instituto Inovice. Ele tem um curso fantástico chamado A Arte de Influenciar as Pessoas. Eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa ter a oportunidade de aprender mais técnicas e aumentar a sua eficiência no resultado a ser obtido, ok? Eu espero ter conseguido contribuir de alguma maneira com esse assunto e com essas dicas.
Se você ainda não está inscrito no canal, o que você está fazendo? Escreva agora aqui, clica aqui nesse link. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Um forte abraço a todos. Gratidão.